Fala, povo, beleza? Já que treino em casa é o assunto do momento, temos hoje uma participação especial aqui para tirar dúvidas sobre isso. Bom, então convidei o Cadu Polazzo para ele gravar alguns vídeos, ele lá em São Paulo, obviamente, e eu daqui. Mandei algumas perguntas para ele para que ele possa responder e tirar algumas dúvidas de vocês sobre treinamento indoor, vantagens, desvantagens, enfim. Fiz uma sequência de perguntas aqui para ele e vamos lá, vamos começar a fazer esse negócio. Antes de fazer as perguntas aqui, gostaria de agradecer bastante o Cadu Polazzo pela disponibilidade. Atual treinador do Cocuzzi, eu sei que você já foi técnico da Seleção Brasileira também, não sei se você, não tô tão por dentro assim da Seleção Brasileira para saber se o Cadu ainda é o técnico, mas de qualquer forma eu gostaria de agradecer bastante ele pela disponibilidade e valeu, Cadu, vamos lá para as perguntas. Fala, Henrique, tudo bom? Muito feliz aí de estar participando desse bate-papo aí sobre treinamento indoor. Bom, primeira pergunta que eu fiz para o Cadu. Quais as principais vantagens de se treinar no rolo? Uma das principais vantagens de se treinar no rolo, treinamento indoor, é com relação à constância de esforço. Você não perde aquela potência quando vem numa descida. Então, se precisa fazer um estímulo longo, por exemplo, 2 esforços de 20 minutos em alta intensidade, você consegue manter aquela constância e ativar bastante a musculatura. Principalmente para pessoas que não têm serra ou um lugar plano longo, o treino do rolo consegue suprir essas necessidades. Outra vantagem interessante é com relação à precisão. Então, se você precisa produzir uma intensidade, principalmente para quem tem potência, pode ser potência se o rolo não tem potência, pode ser a potência que está no pedal, no pé de vela, ou até no cubo, ou mesmo os rolos que tem a potência. Então você consegue ali com precisão determinar exatamente qual que é a intensidade que você vai fazer o intervalado, né, e qual a intensidade que você vai fazer a recuperação. Então é muito interessante nesse sentido também. Bom, outro trabalho interessante, né, outra vantagem que eu colocaria seria o trabalho de cadência. Então você consegue trabalhar um giro ali constante, trabalhar uma cadência diferente, fazer educativos no rolo, muito interessante para pedalar com uma perna só, depois troca, pedala com outra perna. Então esse trabalho técnico da pedalada também é bastante interessante no rolo, principalmente o rolo fixo. Tem atletas que conseguem fazer no rolo livre, é bem difícil, mas é possível também. Segunda pergunta que eu fiz é quais as principais desvantagens, porque nem tudo são flores. Com relação às desvantagens, uma delas seria com relação aos picos de potência. Esses picos acontecem, por exemplo, na entrada de um top curto, saída de curva, transposição de obstáculos, que são picos de 1 a 2 segundos, que produzem muita potência, é bem difícil de reproduzir isso no rolo. A questão da posição do corpo em subida, né? Existe um modelo de rolo que tem o climber da Varro, o modelo da Varro, você empina a frente da bicicleta e fica na posição de subida. Outra questão é com relação à parte técnica, que é impossível de reproduzir, e também a questão da mudança de marcha em subidas, né? A variação da cadência, que para quem não tem tá num Zwift, por exemplo, que o ambiente ali te exige com rolo smart interativo, você acaba não conseguindo ter essa grande variação. É possível reproduzir essa variação de cadência no rolo, mas é bem difícil reproduzir o que acontece realmente em ambiente aberto. Então essas são algumas desvantagens aí que é importante pontuar. Terceiro questionamento, qual a diferença de especificidade entre um treino na rua e um treino no rolo? Um ponto importante do treinamento indoor é você continuar a pedalar em pé e pedalar sentado, o tempo inteiro variando. Pelo fato do rolo ser aquela coisa parada, principalmente o rolo fixo, a gente acaba esquecendo de pedalar em pé. Isso é uma adaptação que a gente perde
se não for trabalhado. Por exemplo, tem um estudo muito legal que eles fizeram um treino de sprint e os atletas faziam esses sprints sentados na ergométrica e depois eles foram testar esses sprints em ambiente aberto em pé. Eles viram que a melhora de performance foi muito pequena, nem significativa. Eles melhoraram o sprint em ambiente aberto sentado, mas não melhoraram o sprint pedalando em pé. Então é muito importante manter esse tipo de trabalho, né, por dois fatores, né? Essa questão de uma especificidade de treinamento e uma questão também de aliviar ali a pressão sobre o períneo que acaba dando dor. Então esses são pontos importantes aí para estar trabalhando no treino indoor. Quarta pergunta, dado a atual situação de quarentena, existe algum malefício ou não indicação para se treinar todos os dias no rolo? Não existe nenhum malefício de se treinar no rolo todos os dias. Um ponto que tem que ter cuidado é que o treino indoor ele é muito constante. Então um pedal de 1h30 no rolo vai ser muito mais desgastante do que um pedal de 1h30 em ambiente aberto, principalmente se for subidas leves, né? Então essa constância de esforço vai gerar um desgaste maior. Então o atleta tem que prestar atenção se ele está ficando muito cansado, para daí diminuir um pouco. Então o que a gente fala entre os treinadores é, por exemplo, você diminuir aí uns 15 a 30% do tempo que você fazia num pedal normal para descontar essa questão da descida. Mas depois de um tempo você vai ver que você consegue pedalar a mesma duração, principalmente a questão mental, que precisa ser bastante trabalhada, né? Você vai ganhando isso com o tempo, né? Você vai conseguindo pedalar cada vez mais tempo no rolo. Uma questão importante é com relação à desidratação. Desidrata muito mais pedalar no ambiente interno, né? No indoor, do que pedalar no ambiente aberto. Então, ventilador, beber bastante água, sais minerais, né? Tá misturado aí com sais minerais, porque você pode ficar numa desidratação maior no dia a dia de treino. Então presta atenção na cor do xixi para ver se ele está muito amarelo. Então no pós-treino aumentar ainda mais a hidratação, né, com sais minerais, né, tomar o carboidrato da mesma forma durante o treino. Então tendo esses cuidados é bem tranquilo, não existe nenhum malefício de se pedalar no rolo todos os dias. Quinta pergunta sobre os treinos como pelotões virtuais no Zwift, se eles são interessantes. Bom, os treinos em pelotões no Zwift é muito bacana, principalmente se você tem um rolo interativo, smart interativo, o próprio relevo vai te exigir ali uma mudança de marcha, uma mudança de cadência, então é bastante interessante. No Zwift tem também eventos, né, que são corridas, tem tours, então é muito bacana até para o atleta seguir o treinamento e colocar um evento desse como uma competição, né, e fazer ritmo de prova. Então é bastante interessante e quem tiver essa opção deve fazer sim esse tipo de treinamento. 6, última pergunta, para quem tem os rolos mais simples, os não interativos, ou smart, a frequência cardíaca funciona se a frequência cardíaca sozinha funciona para prescrever os esforços. Bom, se a pessoa só tem a frequência cardíaca para treinar no rolo, é possível sim. É muito interessante também trabalhar um pouco, porque uma das coisas que acontece no treinamento em ambiente aberto é que você não, é a questão da constância de ritmo. Então no rolo você encaixou uma marcha, encaixou um ritmo constante, você pode prestar atenção quanto tempo que a sua frequência cardíaca demora para se estabilizar. Então esse período ele varia ali dependendo da cinética da frequência cardíaca da pessoa, de 30, 40 segundos até 1 minuto e 20. Então às vezes a pessoa está treinando de frequência cardíaca no ambiente aberto e tem que fazer um intervalado. Ela pega nos primeiros esforços e vai lá e acelera de uma vez, gera uma potência absurda, fadiga e nas próximas repetições do intervalado a pessoa está cansada porque ela acelerou demais nos primeiros esforços. Então no rolo isso ajuda o atleta, né, a aprender a controlar o esforço pela frequência.
Então ele vai lá, encaixou um ritmo, observa a frequência subindo, vai olhando ali no reloginho, né, no display da frequência cardíaca e vê que a frequência está subindo, ele estabiliza. Minha frequência estabiliza mais ou menos com 1 minuto. Legal. Então você vai fazendo o intervalado, você vai percebendo que se você encaixou o ritmo certo no primeiro intervalado, por exemplo, 4 de 5, se você olhar a frequência cardíaca média, né, e a final do primeiro esforço de 5 minutos, ela é bem menor do que no último esforço de 5 minutos, nesse exemplo que eu dei. Então o que acontece muito é que os atletas pegam e aceleram muito. Eu já vi gráficos que o primeiro esforço de 5 minutos, né, nesse exemplo, era a frequência cardíaca mais alta e no último a frequência cardíaca está mais baixa, porque a pessoa fadigou. Então, além de ser possível de treinar no rolo, com a frequência cardíaca somente, você também aprende melhor a controlar o esforço. Então é bastante interessante e dá certo também. Para quem quer usar o Zwift, por exemplo, é possível com um medidor de velocidade, você coloca na roda, no caso na roda traseira ou na roda dianteira, dependendo aí do rolo que você tem, né? Se é o livre ou se é o solto, e aí você consegue interagir com o Zwift, por exemplo, mas tem que ser um sensor ANT ou Bluetooth, né? Um dos dois aí vai se comunicar com o Zwift, e também é possível entrar nesse ambiente virtual e controlar também pela frequência cardíaca e tudo mais. Então é bastante interessante. Para quem tem uma cinta cardíaca da Garmin, dá para se comunicar também com o Zwift, aí você consegue ver a frequência cardíaca ali, ver os gráficos, é bastante interessante. Então é isso, brigadão aí pela oportunidade de participar aí do Pra Quem Pedala, e vamos que vamos treinar, pessoal, não pode parar na quarentena não. E bom, para finalizar mais uma vez, Cadu, brigadão aí pela disponibilidade. Aqui embaixo tá o Instagram do Cadu Polazzo, caso vocês queiram entrar lá para trocar ideia com ele, conversar, enfim, quem quiser até ser aluno dele, ele passa planilhas, etc, faz todo o serviço de treinador aí, é um dos destaques do país neste segmento. Então, Cadu, mais uma vez, obrigado, espero que vocês tenham gostado, like no vídeo, se inscreve no canal e a gente fala mais depois. Valeu!